E aí pessoal, tudo bom? A gente vai seguir aqui, eu vou fazer as últimas 2 aulas que faltavam, né? Vou tentar fazer em aulas de 20 a 30 minutos, como eu falei com vocês, tá legal? Então vamos para o que importa. Bom, a gente veio falando das partes do artigo, então vocês receberam aqui, falando dos pontos, né? A gente trabalhou esses pontos todos com relação à escrita, né? São pontos importantes a serem lembrados por vocês quando forem fazer suas redações, tá legal? E depois a gente veio passar para a parte a parte do texto, né? A parte textual propriamente da redação científica. Mas você fala, mas isso é para um artigo, isso é para um... Não, todos têm título, todos seguem o mesmo pré-requisito. Todos têm resumo, todos têm palavra-chave e assim vai. Então, essas dicas aqui que a gente está passando esse conteúdo, ele serve, né, para essa questão dos outros textos também, não só para os artigos, tá legal? Mas como eu falei no início da aula, a gente vai focar na construção dos artigos, que é uma coisa que parece ser mais mítica, né? Parece que é uma coisa mais surreal, que a gente fica com dificuldade, mas quando a gente percebe, não é difícil, tá? Principalmente quando a gente lê muito, aquela prática da leitura, aquele tópico da leitura, né? Ele realmente, a construção de um roteiro e a leitura, no meu ponto de vista, são os tópicos mais intensos para se começar a criar um bom artigo. Por quê? Quando você cria os tópicos, você organiza suas ideias. Quando você tem o hábito de ler, você constrói em você o conteúdo. E aí é simples, né? Quem é que tem dificuldade, por exemplo, para chegar e falar de um conteúdo que domina com outra pessoa? Muitas pessoas, por exemplo, fogem de uma discussão política porque não conhecem de política, nem querem conhecer. Muitas fogem de uma discussão de um futebol porque não querem, não conhecem futebol, não gostam. Mas a grande maioria, na sua área de estudo, na sua área de construção acadêmica, conhece essas partes. E aí, ao discutir, fica fácil conversar, sei lá, um médico veterinário falar sobre clínica de pequenos ou de grande, ou falar sobre o processo de produção, né, um biólogo falar sobre conservação, sobre o tema sustentabilidade, né, um agrônomo falar sobre a parte de produção vegetal, ou um farmacêutico falar sobre a parte de fármaco, que para os outros professores muitas vezes é difícil, né, e para o zootecnista, e buscar lá o conteúdo sobre a produção e gestão dela, né, a parte de nutrição, que é muito forte na profissão também, né, o engenheiro de agricultura, trabalhar com animais aquáticos, e assim vai. Então, quando a gente está na sua zona de conforto, a gente não nega, não foge da discussão, né, do debate. Porém, quando a gente faz um artigo, aí o tema é aprofundado, né? A gente pega um tema pequeno e vai aprofundando ele. E aí a gente fica com medo. Mas quando a gente lê muito, esse medo morre, porque você tem possibilidades para construir suas teorias que vão sustentar a sua discussão. E o resto do artigo, de certa forma, é muito simples, né? Porque se você fez um bom artigo, teve uma boa ideia, construiu uma boa metodologia, né? A tua base está solidificada. Agora é pegar aqueles resultados que você obteve e explicar o porquê deles. Normalmente eles seguem a tendência do seu pensamento. Quando eles fogem muito, é que fica um pouquinho mais difícil, mas também, tendo uma boa base teórica construída via leitura e vivências, a gente consegue, então, construir o artigo, né? Então a gente veio falando e terminou aqui na palavra-chave. O último vídeo fala sobre palavras-chave, né? Então a gente conversou sobre isso. E agora o próximo tópico é a introdução. Com relação à introdução, a gente vai falar algumas coisas para vocês. Então, a primeira coisa é dar ao leitor a razão que justifica os seus objetivos. Ou seja, na introdução, você tem que colocar lá o que justifica o objetivo do trabalho. Então, você tem que escrever na introdução coisas que vão sustentar esse objetivo, não coisas aleatórias, a esmo, né, soltas, né? E também não ir muito longe daquilo. Por exemplo, a gente tem um hábito muito normal de quando a gente vai falar na área de agricultura, aí a pessoa fala assim, a agricultura mundial, a agricultura nacional, a tilapicultura, olha como é que o horizonte foi diminuindo, né? A agricultura mundial, toda a produção de organismos aquáticos. A agricultura nacional, aí todos agora relacionados ao país. A tilapicultura é um tipo de produção dentro da agricultura. Olha como é que ele vai trazendo, né? Mas para que gastar assim, sei lá, 3, 4 parágrafos com isso? Você pode ir direto na tilapicultura, por exemplo, se você trabalha com tilápias. Tá? Então, não ser muito, não embromar muito em nenhuma parte do texto, principalmente na introdução, porque a introdução ela é para justificar o objetivo do trabalho, então tem que trazer argumentos que sustentem o objetivo desse trabalho, senão não vai adiantar muito essa questão, tá certo? Então, você deve não apenas justificar cada variável teórica a ser estudada, mas também que pretende fazer com elas. Eu quero trabalhar a inclusão de uma substância, eu quero trabalhar a dose e resposta
a alguma coisa, eu quero trabalhar o entendimento de uma sociedade perante uma situação. Então eu jogo no título, na introdução, essas questões, essas variáveis teóricas, né? Quais são as variáveis? Qual é a resposta? Qual é a situação? Né? E trabalho ali dentro informações técnicas que vão me levar, informações técnicas que vão me levar a entender, né, vou me levar a entender o conteúdo objetivo. Então, para avaliar a qualidade de uma introdução, tem uma dica muito fácil. Você tira dela o objetivo e entrega a introdução para a pessoa, só a introdução. Fala, lê para mim, vê se você sabe o que eu vou fazer aqui dentro. Se ela descobrir, se ela te bater na tecla do que você vai fazer exatamente, você já está com meio caminho andado, sua introdução está boa, porque uma pessoa da área, né, tem que ser alguém da área, que entende pela introdução, sem o objetivo que você vai fazer, você construiu uma boa introdução daquilo, você introduziu o assunto literalmente. Então, é uma dica muito boa para quem vai construir suas introduções. Se vai testar a largura de uma folha, de determinada planta, é um indicador ou não da qualidade dessa planta, na alimentação de um animal, inclui na introdução as razões teóricas que justificam essa expectativa. Por que essa planta, né? Como essa planta, por que esse animal, para poder trabalhar. Não vai colocar, assim, você pode, como eu falei, lá embaixo, toda a produção animal no mundo, porém pode ser mais direto, principalmente no artigo. Na dissertação você pode até dar uma alongada nessa introdução, porque normalmente o tema da dissertação tem 2, 3 capítulos, então tem muito material a ser discutido, muitas variáveis teóricas a serem colocadas, né? Então você pode alongar um pouco mais, mas um artigo normalmente ele é baseado em poucas variáveis teóricas para serem discutidas, tá legal? E aí você tenta responder questões, por exemplo, como por que essa planta, né? Por que esperar que essa planta tenha esse efeito, ou seja, tenha melhora? Por que essa planta vai trazer melhora? Né? Por exemplo, eu trabalhei com espirulina há pouco tempo, numa tese de doutorado da Silvia, né? Uma aluna nossa, uma aluna que é lá do programa de ciências de alimentos no Fundão, no Rio de Janeiro, está desenvolvendo trabalho com a gente com parceria, né? E ela jogou espirulina na ração. Por que a espirulina? A gente botou lá, a espirulina tem todas as características positivas, né? É um alimento, é uma alga com valor biológico muito positivo. Por que você espera que ela tenha melhor? Porque como ela tem o valor positivo, o valor biológico, um alto valor biológico, né? Ou seja, os nutrientes que compõem essa alga são de fácil acesso, fácil digestibilidade, são ricos, né? Na proteína, na verdade, principalmente, que é o nutriente que mais compõe ela, tá certo? A gente espera que a gente trocando a fonte, colocando essa fonte de proteína de melhor qualidade, a gente tenha uma resposta positiva. E por que, por exemplo, a gente estudou foi tilápia? Por que tilápia? Porque tilápia é um peixe muito produzido, é o carro-chefe da piscicultura nacional, e assim vai embora. Tá legal? Então, você respondendo questões assim, você traz a motivação ou a justificativa, né, do seu trabalho na introdução. E isso é importante, e não se precisa ter 50 parágrafos, pode ter poucos parágrafos. Inclusive, em revistas boas, né, a introdução tem pouquíssimos parágrafos, às vezes até resumido em um. Os textos de revisão bibliográfica geralmente nada contribuem nesse passo. Ah, meu Deus, lá vem o Pedro falando coisa que eu não faço, ou que meu orientador não fazia. Eu volto a dizer para vocês, né? Existem alterações na redação científica ao longo do tempo, e a gente acaba imitando o que ensinaram para a gente. Então evitem isso vocês, né? Não entrem em discussão, como eu já falei com vocês, porém também pensem como redigir, busquem os bons textos, as boas referências, e olhem se eles estão realmente fazendo dessa forma. Mesmo assim, cuidado, porque eu te posso apresentar um monte de revista boa, com bons artigos, que o texto ainda não está 100%, tá legal? Então, as revisões de literatura, de bibliografia, na introdução, muitas vezes não tem muito sentido, porque ela não sustenta. A introdução ela pode ser um texto até pessoal, próprio, tá? Num artigo, normalmente, a gente pede a revisão para sustentar as afirmativas. Porém, quando a gente trabalha uma coisa mais a linha de construção no tempo, quando a gente trabalha uma coisa mais motivacional, né, você não precisa ficar sustentando com opiniões diversas de terceiros, tá legal? Muitas vezes a sua é só o suficiente, tá joia? Então, geralmente, nada contribuem e devem ser evitados na introdução de um artigo científico. Esses textos são válidos apenas se a descrição histórica for o elemento-chave na justificativa do seu trabalho. Então, se eu quero trabalhar uma descrição histórica para chegar no diretório e dizer que aquilo é importante hoje, por exemplo, a gente trabalhava com farinha de peixe, né? E aí a gente trabalhava com outras fontes proteicas, a farinha de peixe é um alimento de fontes proteicas, a gente trabalhava com outras fontes proteicas, e o que aconteceu? A pesca aumentou, começou a sobrar resíduo de pescado capturado, e aí aquilo era o problema. Aí começou a se processar aquilo, fez-se uma farinha de valor biológico alto também, valor proteico também alto, e aí, vamos usar aquele problema, que é um problema de uma outra área da indústria, para alimentar os animais. E isso foi muito bom. Porém,
com a queda ou a estagnação desse crescimento da pesca, né, a piscicultura, a produção de animais aquáticos, o uso da farinha de peixe aumentou, porque também ia para outros animais, tipo gato, né, tipo ração de carnívoros em geral, né? E aí essa farinha não era mais um resíduo, já era um subproduto, quando não um produto de uma indústria. E aí começou a ter um valor muito alto. Então hoje busca-se ingredientes que substituam essa farinha de peixe, tá certo? Então aí você contextualiza isso via relatos já publicados, né, e são citados para falar sobre a necessidade de trocar essa fonte proteica da ração animal, tá joia? Fora isso, nem sempre é preciso, tá legal? Bom, seja pontual, introduções de artigos de boa qualidade, como eu já falei com vocês, em periódicos internacionais competitivos, são curtas e diretas. Nas revistas tipo Nature, a Science, esse tópico geralmente é resumido em um parágrafo, tá certo? Então, quem tem o hábito de escrever essas revistas de melhor qualidade, né, sabe que as introduções são realmente curtas, né? Eu volto a dizer, o artigo científico ele é pontual, né? O método científico ele abre mão da generalização para o foco, né, para a objetividade, tá certo? Com isso ele perde a generalização, porém ele ganha na especificidade, tá joia? Evidentemente, na justificativa do objetivo, né, não é necessário dar uma aula completa, pois o conteúdo do artigo são direcionados a profissionais da área. Mas lembra de uma coisa que é importante, quanto mais ideia subentendida ali dentro, ou seja, eu quero reduzir o texto, então eu coloco conteúdos subentendidos ali dentro. Pior é para a abrangência desse artigo, por quê? Mesmo quem é da área, muitas vezes não é da área há vários anos, não é da área, está entrando na área agora. E aí a ideia subentendida, ela traz uma condição já de experiência na área. E aí você pode deixar de ter um leitor porque colocou uma ideia muito subentendida. Então seja focado na sua introdução. Escreva uma introdução focada no que é necessário estar dentro dela, né? Retire, principalmente em artigos, né, que o tamanho conta, né, valores absurdos quando se paga para publicação. Não deixe se levar pela impressão que maiores quantidades de conteúdo trazem melhores qualidades a esses conteúdos, tá legal? Tá joia? Não se deixe levar por isso. Busquem artigos realmente de boa qualidade, revistas realmente periódicos fortes, né? E percebam ali dentro como os trabalhos são feitos, tá bom? E aí eu acho que vocês vão ter bons parâmetros para trabalhar. Você, professor, mas a Nature é uma questão muito elitizada, porque tem boas revistas que não são a Nature. Tem também isso, né? Porém, ela é aceita, né? Essa condição elitizada aceita na academia, e sendo aceita na academia serve como um padrão, tá legal? Serve como um padrão, tá joia? Bom, materiais e métodos, né? Aqui é um termo muito interessante, porque aqui a gente fica na berlinda entre explicar de mais e explicar de menos. Se eu explicar de menos, falta. Se falta, é um problema, porque o materiais e métodos tem que permitir que o leitor replique aquela metodologia para refazer aquele trabalho, tá? Lembra vocês que não é errado refazer um trabalho já executado, tá? Não é errado. O conhecimento científico ele é sustentado pela repetição, né, sistematização e repetição dos resultados, ou seja, eu faço um trabalho sobre um tema hoje, esse mesmo tema é trabalhado de novo, e ele vai apresentando variações. E em cima dessas variações ele vai mostrar uma tendência. Quando essa tendência é solidificada, né, de forma muito robusta, lógico, esse tipo de trabalho perde um pouco a força. Então, vou dar um exemplo para vocês. Né? A gente tem animais que regulam a temperatura e tem animais que não regulam a temperatura, que a temperatura é regulada de acordo com o ambiente que vivem. Né? E já é determinado que o metabolismo é influenciado por isso, por A mais B. Então, para peixe, por exemplo, a temperatura influencia no metabolismo. Se você fizer um trabalho, né, hoje para tilápia, e botar uma temperatura de 10 graus, outras de 15, outras de 20, outras de 25, outras de 35, e quiser publicar isso, dificilmente você vai ter uma aceitação desse artigo. Por quê? Porque já sabe que a temperatura de cultivo desse animal está entre 25 e 35, né? Então provavelmente a de 30 vai ser que vai dar melhor resultado, né? Já sabe que isso influencia no metabolismo, já sabe como isso influencia no metabolismo, então já é um conhecimento solidificado, mas ele foi solidificado com vários trabalhos sobre influência de temperatura no desenvolvimento desse animal em diversas etapas diferentes de vida, tá legal? Então, são coisas assim que tem que ser trabalhadas. Então, o materiais e métodos eles têm que ser escritos no ponto certo e da forma correta, para a gente poder trabalhar a repetição desse trabalho, né, sem problema. Inclusive, são ótimos trabalhos que são colocados na literatura à disposição, né, são os trabalhos de metodologia, porque às vezes você quer trabalhar uma metodologia, não sabe como é que você acha um trabalho sobre metodologia ou um comparativo de metodologias, né, e você tem condição até de
escolher em cima daquele trabalho uma metodologia para executar. Então, trabalhos de metodologia são muito bem-vindos, né? Que validam ou revalidam metodologias já existentes. Por exemplo, existe uma metodologia na nossa área, a área de nutrição, sobre digestibilidade, né, onde é muito questionado, né, a coleta de fezes dos animais que fazem digestibilidade. Vou falar para vocês, existe uma teoria sobre a volatilização do nitrogênio, né, que o nitrogênio é um gás que ele volatiliza em temperaturas elevadas. Né? Então, quando você tem uma amostra, por exemplo, que você tem que medir proteína, como é que você faz a medição? Você faz a secagem da amostra e, posteriormente à secagem, você faz o quê? Você faz a quantificação de nitrogênio. Bom, então se eu quero fazer proteína de uma amostra, como é que eu vou fazer, por exemplo, a secagem dela numa estufa normal, essas estufas que aquecem a amostra, porque elas aquecem e levam em micromoléculas a 100 graus, né, ou a equivalente a 100 graus, e fazem com que a água evapore. Esse mesmo micromolécula que vai a 100 graus, ou equivalente a 100 graus de energia, ele faz também que o nitrogênio evapore, concorda? Então, pode ou não pode usar, por exemplo, uma estufa de ventilação forçada para secagem de material que vai ser analisado a nível de proteína? Porque existe a teoria que o nitrogênio volatiliza. Entretanto, é feito esse método em diversos trabalhos para quantificação de proteína ou de bromatologia. Tá certo? Lógico que quando você tem um liofilizador, as pessoas preferem. Porém, nem sempre se tem um liofilizador. Tá certo? Então, existem métodos a serem discutidos. Então, vamos lá. Difícil de ser escrito, pois é o mais chato de ser lido, né? Tem que ser trabalhado, as pessoas têm que... É como se fosse uma receita de bolo, é chato, aquela coisa pá, não pode fugir, né? Nem sempre a descrição acompanha a evolução temporal dos acontecimentos, que é uma das coisas mais complicadas. Por exemplo, né, eu costumo falar muito quando eu corrijo o trabalho dos meus alunos, né? Ele vai escrever metodologia. Aí vai assim, primeiro parágrafo. As variáveis analisadas serão ganho de peso, comprimento total, o manejo alimentar do trabalho será realizado com alimentação à vontade, por aí vai. Aí eu pergunto, o que você fez primeiro? Você mediu as variáveis? Você alimentou? Ou você escolheu o lugar que ia fazer o seu trabalho? Escolhi outro lugar. Pois é, se você escolheu o lugar, por que você não falar primeiro, por exemplo, onde o trabalho foi realizado? O trabalho foi realizado em tal lugar. Você não definiu a espécie? Então fala com a espécie. Então colocar uma ordem cronológica dentro do materiais e métodos, na ordem do que você executa, até de início ao fim, é muito interessante. Esse é o tipo de mensagem subliminar, né, que está embutida no texto, que o cérebro recebe de forma indireta e fica feliz em receber. Agora, quando o cérebro de alguém que já trabalhou com isso, inclusive, começa a receber que você definiu a quantidade de DNA, depois lavou a pipeta, depois esterilizou a placa, depois ligou o aparelho, você começa a criar uma confusão metodológica de entendimento para aquela pessoa. Quem nunca fez vai ficar confuso, quem já fez vai ficar mais confuso ainda, porque sabe a ordem correta e acaba se confundindo nessa ordem. Então fica muito difícil realmente quando a gente não usa uma ordem cronológica de acontecimentos, tá certo? Tem uma sugestão para desenvolvimento disso, né? Primeiro a gente coloca assim o organismo, região de estudo, a estratégia da pesquisa, e ali você traz do delineamento, do tratamento, as variáveis medidas, depois procedimentos específicos daquela pesquisa, por exemplo, a descrição de medidas de compartimentos, a técnica de descrição, a análise e outros. E por fim, que é o último que você faz, você só faz isso depois que você tem todo o trabalho executado, né? Análise estatística. Eu não botei aqui porque é novo, né? É novo assim, já tem uns 4 anos que a gente tem que executar, quem trabalha com animal cordado, né? Porém, por exemplo, a organização e região de estudo e aprovação pelo comitê de ética, com experimentação de uso de animais, ou o comitê de uso com pessoas, né? De pesquisa com seres humanos, tá certo? São coisas cronologicamente que acontecem e que você pode botar porque dá uma estrutura boa para essa parte de materiais e métodos, tá? Se possível, pelas normas de revista, inclua nos itens indicados essas subdivisões. Tipo assim, local e espécie, né? Aí você vai descrever o local onde foi, a espécie que foi, quantos foram, qual é a faixa etária da espécie, né? Qual é o tipo da linhagem, da onde foram adquiridas, tá legal? Então, você bota, porque quando você consegue subdividir, você consegue facilitar a escrita, porque se separa em partes, e também facilita a compreensão. Vou dar um exemplo assim muito claro. Existe um tópico na redação científica que às vezes ele está junto, às vezes está separado. Resultados e discussões, né? Às vezes está resultados e discussões juntos, às vezes está resultados e depois discussão. Dificilmente você vê, olha a ordem cronológica, hein? Implícita. Dificilmente você vê o quê? Discussão e resultados.
Não tem sentido eu discutir para depois apresentar o resultado. Normalmente eu apresento o resultado, olha aqui o problema. Ah, é por causa disso, 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 disso. Eu não falo assim, por causa disso, 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 disso. Olha aqui o problema. Eu não faço isso muito normalmente, né? Então, normalmente a gente tem resultados e depois discussão, né? Então a gente separa. Quando a gente separa, fica até fácil. Eu não gosto particularmente, porque você bota resultado num lugar e discussão depois. Então eu gosto quando eles estão mais próximos, né? Mas é muito normal e fica mais fácil, porque aqui só vai entrar resultados. Então você não precisa explicar nada, não precisa discutir nada. Só apresentar seus resultados. Depois você apresenta suas discussões em relação àqueles resultados. Isso facilita. A mesma coisa acontece no material e métodos, tá certo? Bom, cuidado com a descrição do tipo, o procedimento foi adaptado de Silva. Por quê? Quando você usa uma metodologia já consagrada, porém você não usa ela na íntegra, você adapta ela, você precisa tomar alguns cuidados. Por exemplo, você precisa dizer o que você adaptou, né? Qual foi a adaptação? Por exemplo, para a digestão de proteína, a gente usava na UENF, onde eu fiz o doutorado, né? A gente usava tubos de digestão, tubos digestores grandes, que eles chamam de macro digestão, né? Quando eu vim para o IFES, aqui no laboratório de química a gente usa tubos micro, né? Ou de digestão para microdigestor, né? Qual a diferença? É o volume que se coloca, a quantidade de amostra e o volume de reagente lá dentro. Isso tudo parece uma coisa insignificante, porém muda a metodologia, porque a secagem desse tubo de digestão é muito mais rápida, tá certo? Então, fica atento a essas metodologias que foram adaptadas, porque quando se adapta uma metodologia, é importante dizer qual foi a adaptação. Senão não tem como o cara repetir aquilo, tá legal? A outra coisa é ter certeza que o trabalho de quem você citou, que foi adaptado, ele está disponível. Porque você imagina, assim, adaptei de Mendonça 2000, a gente está lá em 2050. Meu trabalho não está mais disponível para ninguém, por exemplo. Como é que aquela pessoa vai ter acesso à origem daquela adaptação? Ou seja, eu em vez de usar o tubo de macro, eu usei o tubo de micro digestão. Mas como é que foi a digestão? O que você fez depois para quantificar a proteína? E assim vai. Então é importante que você cite um trabalho que está disponível, porque senão você vai ter problema, tá legal? E a outra coisa, perdão, é a questão do inglês, né? É uma máxima, né, que a gente trabalhe com artigos em inglês, por quê? Porque, teoricamente, né, essa língua, o inglês, é a língua universal, né, onde que todo mundo aprende inglês, apesar, por exemplo, da China ter uma população só da China muito maior que a soma dos Estados Unidos e mais alguns países, eu não sei de cabeça, mas provavelmente se você pegar a Europa, Estados Unidos e somar, se bobear, ainda entra o Canadá junto ali para dar a China, né? E então a gente deveria falar a língua da China e não exatamente inglês, né? Mas a língua no mundo é falada em inglês, então a gente tem que trabalhar por aí, tá? Buscar esse tipo de trabalho com esse tipo de linguajar, tá certo? Com esse tipo de língua. Atenção para não descrever no item análise estatística o pacote computacional estatístico usado. Deixe de incluir os testes usados, né? Deixando de incluir os testes usados. Ou seja, você chega lá e fala assim, usei o software Sysvar, o R. Mas o que você fez? Você usou o software, tudo bem, mas qual foi a análise? É importante falar isso, né? Se você usar a nova, não deixa de incluir os testes pós-hoc, né? Se usar testes corriqueiros como teste não cita a referência estatística e nem o pacote estatístico, ou seja, não precisa ser o dono do teste, né? Quem inventou esse teste, porque o teste é um teste muito comum, tradicional. E eu volto a dizer, não precisa dizer, foi o student do SAEG, por exemplo. Não, o student é o student de qualquer lugar, tá certo? Tá ok? Uma coisa interessante em relação a esse tópico aqui, do uso do pacote tecnológico, se vocês pegarem a calculadora do celular e fizerem a conta de 2 mais 2, será que dá 4? Eu acho que dá. Se vocês pegarem a científica que não está no celular, por exemplo, porque o celular tem científica também, mas se pegar que não está no celular e fizer 2 mais 2 dá 4, dá. Se você pegar a EG e fizer 2 mais 2 dá 4, dá. Se você pegar qualquer programa estatístico e fizer 2 mais 2 vai dar 4. Mas existem umas barreiras, né, impostas pelo saudosismo ou pelo barrismo também, né, pelo corporativismo, não sei qual que é a característica que paira nessa galera, que algumas revistas não aceitam alguns pacotes tecnológicos, né? Sendo que, se você faz uma nova no SAEG, né, se você faz um cálculo de regressão no SAEG, no Sysvar, no SAS, no R ou no Biostat, por exemplo, vai dar o mesmo resultado, né? Mas as revistas, alguns revisores falam assim, não, porque esse programa está desatualizado, esse programa não é usado mais, não é usado por você, eu ainda uso.
Por exemplo, eu tenho a minha calculadora científica que é da época da graduação, uma Cássio, e continuo usando ela. E ela não está desatualizada, tá legal? Para os cálculos que eu faço, ela não tá. Eu posso confirmar isso com outra calculadora recém-lançada e calcular os dois. E, boa, pode ser que ela faça mais devagar, pode ser que ela tenha uma limitação de casas decimais maior que a outra, mas para mim, me atende e isso que importa, traz o resultado certo. Tá joia? Então, isso aqui é um pouquinho complexo em relação à redação científica. Porém, nada que não possa ser superado. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui no tempo, porque eu acho que a gente já está lá para 25. Eu não sei se eu vou conseguir fazer só 2 aulas, vou tentar fechar na próxima, mas é muito conteúdo realmente. Tá, mas a gente vai passar para a parte de resultados, ok? E na parte de resultados, a gente vai falar um pouquinho de outros tópicos que não sejam isso. Qualquer coisa vocês perguntem, né, no grupo do WhatsApp, perguntem aí para mim, que eu levo a resposta para vocês, né, sendo que o uso do grupo ele tem um ganho, eu já expliquei para vocês. Quando você usa o grupo, a sua dúvida passa a ser exposta para todos escutam, a minha resposta, o meu feedback passa a ser para todos, também todos ficam tendo acesso a ele direto, e isso pode ser que traga ganhos a mais de um da turma, tá ok? Pessoal, obrigado. Vou encerrar aqui com 25 e a gente volta na próxima aula. Tá joia? Um abraço.